Boa noite a todos, né? Dando continuidade à disciplina de tópicos de fronteira em ciência, tecnologia e inclusão. Hoje contamos aqui com a ilustre presença da professora doutora 1 do CNPq, Helena Castro, que além de tudo isso é vice-diretora do Instituto de Biologia e uma das fundadoras desse curso aqui, né? Então, a Helena vai nos brindar hoje com uma palestra interessante, que todos vocês já sabem lá o título qual é, né? Que é, deixa eu me ver aqui, é tanta informação que eu vou te contar, né? Mas tá aqui, Ciências, Tecnologias e Inclusão, desafios e impressões, né? A Helena gosta de fazer esses trocadilhos. Então, Helena, a sala é sua. Obrigada. Agradeço desde já o convite, né, após, ao Sérgio, a Guerrinde, também coordenadora, a presença de todos, que eu sei que chega uma hora a gente não consegue mais nem enxergar direito, que direto ouvindo o seminário. Então, eu agradeço muito a presença de todos. A ideia dessa palestra é que ela seja aberta, eu consigo ver o chat, tá? Então, vocês podem perguntar o tempo todo, o que eu puder responder, eu responderei, o que eu não souber, eu vou dizer não sei, tá? E a ideia que mais, talvez, eu até achei legal, Sérgio, é uma palestra interessantíssima, Deus é mais, né? Se vai ser tão interessante. O meu objetivo aqui é tentar fazer pensar um pouco, né, em tudo que esse doutorado pode trazer, a liberdade, né, alguma certa liberdade que ele tem com o tema, ciências, tecnologia e inclusão. E a minha ideia é terminar com uma sensação de que a gente queria falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, já aviso que a palestra vai ser incompleta, né? Porque quando fica faltando, você que está querendo mais, é porque alguma coisa está faltando. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Vou estar aqui. Bom, o nome da palestra, né? O título da palestra, o Sérgio já falou. Ciências, Tecnologias e Inclusão, Desafios e Impressões. Meu nome é Helena Carla, o professor Sérgio já me apresentou, né? E aí só falar um pouquinho da minha formação, para vocês entenderem por que eu falo de tanta coisa diferente. Eu sou farmacêutica, formada pelo FRJ, mestrado e doutorado em Química Biológica, e pós-doutorado em Farmacologia Clínica. Eu fiz o doutorado parte na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Eu quero agradecer aos intérpretes, e se eu estiver muito rápido, o intérprete pode, inclusive, abrir o microfone e pedir, por favor, para um pouco, porque os nossos assuntos são muito diferentes, e eu não tive a delicadeza de mandar a apresentação antes, então peço desculpa, tá? Desculpa, Rafael, desculpa, Jaqueline. Como eu vou trabalhar com a questão das ciências, tecnologias e inclusão, eu vou começar com conceitos básicos, tá? É só para a gente encaminhar o raciocínio. Se eu estou falando de ciências, eu acabo pensando em pesquisa. E aí, quando você procura, na internet mesmo, o que é pesquisa, você tem várias definições, e o mais interessante são as palavras, tá? Que estão relacionadas à pesquisa. E você sempre vai observar que existe a palavra descoberta, e essa descoberta, ela é viabilizada, né? Você consegue fazer a descoberta porque você faz uma investigação. Então, pesquisa basicamente envolve isso. Você investiga e descobre alguma coisa. Essa alguma coisa, ela pode ser nova, mas ela também pode ser já existente. E aí você consolida, né? Você confirma. Essa pesquisa, ela pode estar em diversas áreas, aí vamos lá, o nosso tema ciências. E aí essa palavra ciências, ela é muito ampla. Ela envolve, na verdade, diversas áreas. Eu dei exemplos aqui, né, a matemática, a biologia, a música, a literatura. E essas áreas, elas podem ter pesquisas inseridas somente, né, dentro daquela área específica, mas ela pode interagir, né, sendo áreas afins, e aí tem a interdisciplinaridade. Esse curso, o Ciência, Tecnologia e Inclusão, ele foi criado com uma base interdisciplinar. Isso significa uma comunicação entre as disciplinas, entre os professores, e espera-se também entre os alunos. Tá? A ideia é que a gente possa enriquecer com o nosso conhecimento específico com o outro. Então, por exemplo, em relação aos professores, nós temos professores pedagogos,
psicólogos, médicos, engenheiros, informatas. Então, olha a riqueza de pessoas com uma bagagem enorme que vai poder, então, compartilhar conhecimento para gerar novos conhecimentos, somados ao que vem dos alunos. A questão da pesquisa, ela depende de um método, né? Essa metodologia, ela vai agregar várias etapas, vamos chamar de etapas, né? Mas ela visa sempre buscar soluções e envolve hipóteses. Lembrando, gente, hipótese não é pergunta, hipótese é resposta, tá? Então, você tem uma pergunta e você acha que a resposta é aquela. E seu papel é comprovar se a sua resposta está correta. Com isso, com essa metodologia, você tenta gerar novas ideias a partir dessas avaliações ou para a obtenção dessa solução, que envolve geralmente um problema. Essa pergunta se torna um problema para a gente responder. Aquele que faz essa pergunta envolve, né, e a gente chama de pesquisador cientista. Essa denominação também varia. Se a gente for procurar simplesmente em dicionário, pesquisador seria aquele que procura, pesquisa. Já cientista é aquele que se dedica à ciência. Então, todos os alunos aqui, na verdade, estão buscando ser cientistas. Um professor, por exemplo, ele pode ser pesquisador sem ser cientista, porque ele pode estar buscando alguma coisa e fazer até uma pesquisa. Uma pesquisa, por exemplo, de métodos de ensino para sua sala de aula. A gente vai trabalhar com esses dois conceitos como se fossem sinônimos. É comum se usar as duas terminologias para a mesma pessoa, que na visão mais lúdica é esse sujeito, né? Esse sujeito geralmente sempre está fazendo alguma coisa errada nessas figuras que a gente procura, está sempre algo explodindo, algo derramando. Mas o mais interessante que a gente tem que voltar a pensar quando a gente fala tecnologia, onde acontece a geração dessas tecnologias? Bom, esse local, né, que a gente está querendo saber, ele pode variar. E aí, no caso aqui do Ciências, Tecnologia e Inclusão, desse após, ele literalmente pode variar bastante. Essas tecnologias, elas podem ser geradas dentro de um laboratório que a gente poderia chamar de tradicional, quando a gente pensa em pesquisa, aquele laboratório com bancada, com diversos aparelhos e equipamentos. Ele pode ser uma sala de computação. Ele pode ser um local de simulação. E um local de construção, inclusive uma construção que a gente acha muitas vezes que é simplificada e que não caracteriza um laboratório. Sim, caracteriza, porque tudo vai depender do propósito das perguntas que as pessoas têm. Lembrando que a questão da tecnologia assistiva, ela não se resume a esse tipo de ambiente, apesar que as pessoas acham que se é uma tecnologia assistiva, não necessariamente envolve a criação, a geração de uma tecnologia. Lembrando que a tecnologia assistiva, ela se caracteriza muito pelo público, e esse público é o público da inclusão. Então, isso pode ser gerado em qualquer ambiente, inclusive nesse ambiente aqui, certo? Por exemplo, a tecnologia assistiva, ela pode existir num ambiente como esse, onde você pode criar, por exemplo, um aplicativo que auxilie pessoas com alguma deficiência num ambiente como esse, tá? Então, local de pesquisa é o local onde você comprova hipóteses. E isso não está amarrado a um formato, tá? Isso se caracteriza muito dentro desse após que nós estamos exercitando. Aí vem a outra questão com relação a essa figura, e eu quero ressaltar aqui. Essa figura, ela é uma figura extremamente, eu vou chamar de misógina, porque quando você busca a questão do pesquisador, e aí, né, nunca tem o A. Cientista ainda é uma palavra, né, que você não tem essa caracterização de gênero, mas as figuras todas envolvem sempre um homem, e dependendo da figura, às vezes com cara de maluco, né, como se a pesquisa fosse uma questão que levasse a pessoa à loucura. Aí o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a diversidade, ela é necessária para a criação, para a variedade, para até o brilhantismo das ideias. Então, tem que existir uma troca. Então, não pode ser só o homem. Não pode também ser só a mulher. Essa mulher pode ser trans, esse homem pode ser trans, não existem limites. Inclusive, lembrando que essa pós, ela trabalha com superdotação. Então, aqui poderia também ter
uma menina como essa, que pode ter em torno de 14 anos, ou até mais jovem. Então, a gente não pode ter limitação no sentido de quem é esse cientista, essa pesquisadora e essa cientista. Até porque você pode estar na rua do lado de um pesquisador. Então, quantos aqui já foram bem mal vestidos para um supermercado, e vocês agora, estando nesse curso, vocês também são considerados um pesquisador, e a pessoa que está do seu lado não sabe que você é um pesquisador, tá? Então, o pesquisador, ele não pode ser uma figura que é impossível de ser alcançada, ou impossível de estimular a vocação de outros para aquela área. E aí, quando você fala de pesquisa, existem 2 tipos de pesquisa, eu estou simplificando, porque é a forma mais fácil da gente identificar a pesquisa. Ela poderia ser chamada de básica e aquela que é aplicada. E aí, a questão dessa identificação da básica em relação à aplicada, ela deveria ser simples, mas nem sempre é. A questão da básica, ela envolve muito a formação de conceitos. E a questão da aplicada é exatamente esse uso desse conceito e numa aplicação que vai atender, às vezes, o público em geral ou um público específico. Quem tem computador em casa e criança sabe a riqueza que é, atualmente, as questões dos jogos. Esses jogos, eles estão num grau de veracidade, inclusive complexo, porque aí você tem uma questão de violência em alguns jogos, mas isso vem simplesmente do estudo da ciência básica. Então, o que eu quero deixar como mensagem aqui, uma das mensagens importantes? A ciência básica, ela é muito importante. Ela que constrói a ciência aplicada, ela é necessária e ela tem que ser mantida. Então, a gente não pode só priorizar a ciência aplicada, porque alguns problemas que vão aparecer na ciência aplicada só serão resolvidos a partir da descoberta na ciência básica. Atualmente, você tem uma diversidade de componentes eletrônicos que envolvem a construção de tecnologias muito úteis, mas que depende dessa comunicação. Lembrando que a questão de equipamentos inteligentes, como a casa que antes de você chegar, você pede para ligar a luz, você pede para ligar o ar-condicionado, você liga micro-ondas, isso tudo à distância, isso tudo baseado numa pesquisa que levou muito tempo. Essa aceleração de conhecimento, ela depende também daquelas pessoas que conseguem interagir. Não existe neste equipamento, por exemplo, o estudo de apenas uma pessoa voltada para uma área. A maioria da ciência aplicada, ela envolve uma questão interdisciplinar e multidisciplinar. Eu não sei se vocês já viram esse filme foi em 2004, então vai-se lá 16 anos, e é só para você ver como a tecnologia ela é muito jovem, tá? Quem nasceu já com a tecnologia acha que ela é antiga. Esse filme é Eu, o Robô, então foi em 2004, e existe uma cena icônica nele, onde esse ator, que é o Will Smith, ele puxa um cartão e ele paga a conta dele. E a gente fica abismado naquela época que isso não existia. Hoje em dia você tem a possibilidade de pagar, inclusive com o seu celular. Então, veja bem, isso aqui, 16 anos. Mas há 16 anos atrás, não se imaginava a possibilidade de não carregar dinheiro. A gente tinha que ter a carteira com dinheiro. E, atualmente, isso é trivial. Hoje em dia, ninguém quer ter que carregar o cartão, quer poder usar o celular. E as pessoas agora nem o celular querem carregar, porque ele precisa ser carregado, né? No sentido elétrico, e às vezes ele pode estar descarregado e você não tem como comprar aquilo que você precisa. Então, tem gente querendo agora colocar chip, e que a partir desse chip que vai estar em você, você consiga pagar. A pesquisa, lembrando que eu falei para vocês, que você tem a hipótese, que é a resposta, a partir de uma pergunta. E a pesquisa na área das ciências, e aí depende da ciência, a ciência pode ser ligada à saúde, como situações como essa, que parece brincadeira, né? Parece que isso aqui não é real. Essa pessoa, ela existe? Sim, essa pessoa, ela existe. Ela é a partir de um erro genético, onde não houve a divisão. Eles são gêmeos, né? Eles nasceram no mesmo dia, na mesma hora, na mesma barriga, e ele deveria... Cadê as pernas? O que aconteceu na divisão desse ovo, né? Desse ovo, literalmente,
em que não aconteceu o término desse ser humano. A mesma coisa aqui, cadê a separação das cabeças? E aí vem a questão de como separar essas pessoas. Então, existe uma pergunta, como separá-los? Ou como permitir que isso aqui não aconteça? E parece que isso aqui é raro, porque a gente não vê por aí, mas é muito mais corriqueiro em relação a pensar que isso existe no número de, por exemplo, com as estatísticas em cada 200 mil nascimentos unigêmeos, isso não é muita coisa, siameses, né? E como resolver essa questão? Você tem a questão estudada no sentido cirúrgico, que é de separação. Então, você tem casos de sucesso, como no caso aqui, 10 cirurgias de separação de siameses em 14 anos. Não são cirurgias simples, e nesse caso, a viabilidade dessas crianças depende de quanto houve de divisão. Você, então, tem várias pesquisas estudando proteínas no sentido de você tentar descobrir em que momento embrionário isso acontece, para que você possa interferir. Aí vem a questão da ciência, tecnologia e inclusão. Esses estudos, eles podem ser feitos de diferentes formas, e esse estudo pode ser, inclusive, na forma de divulgação de que isso existe. Então, o ciência, tecnologia e inclusão, ele não precisa necessariamente criar a tecnologia ou criar o procedimento que resolve isso. Ele pode, exatamente por estar na área de ensino, levar à divulgação de por que isso acontece. Se, por um acaso, a questão da própria mãe, de alimentação, poderia intervir de alguma forma, para que a gente possa levar uma questão até de prevenção, caso a situação em questão tenha sido causada por alguma substância. Existem outras pesquisas extremamente interessantes, onde você usa bactérias para gerar roupas, isso aqui é uma roupa, tá? Onde essas bactérias, elas são sensíveis à sua condição biológica. E aí essas cores podem mudar no sentido de você, por exemplo, ter uma inflamação, ou você ter um processo de câncer em crescimento. E aí essa sua roupa vai ser aquela que vai te informar da sua condição biológica e de você procurar um médico o mais cedo possível para poder iniciar um tratamento. Então, isso já existe, isso não é uma tecnologia a existir. Helena, então, o que impede de que isso já esteja no mercado? Aí vem a questão financeira, né? O custo sempre será o maior limitante das tecnologias para a população em geral. Quando a gente fala de biotecnologia, que é uma das áreas mais interessantes das ciências, você tem uma sub-área, que é a sub-área da área de bioinformática. Eu queria compartilhar com vocês um filme, porque essa questão da bioinformática, bio de biologia e informática. Então, é a biologia dentro do computador, onde a ideia da bioinformática é de você poder simular um ser vivo dentro de um ambiente computacional, que a gente chama de in silico. Esse ambiente computacional, ele é favorável no sentido em que não há sacrifício, né, de animais, nem risco para as pessoas. Tudo é calculado dentro do computador. E aí, esse espaço, e essas técnicas, elas são chamadas técnicas de modelagem molecular, biologia ou química computacional. E o que ela busca é fazer essa simulação de proteínas. Eu quero só avisar aos intérpretes, porque eles não viram o filme, então o contexto é muito mais visual, tá? A maioria das pessoas não vai entender muita coisa, e eu vou falar ao final um pouco mais, tá? Então, algumas coisas vocês podem tentar traduzir, mas não precisa ficar desesperado com tudo que está escrito. A maioria das pessoas não vai realmente entender. Mas o que eu quero mostrar aqui? Eu vou passar, eu vou ligar aqui. Se tiver algum problema, vocês me falem, tá? Isso aqui é uma proteína, tá? E essa proteína, ela interage com moléculas. Então, todas aqui, gente, são proteínas. E aí, por exemplo, uma proteína como essa, ela pode ser de um vírus como o HIV, que é o da AIDS, ou como o COVID. Então, esse ambiente computacional, ele vai simular proteínas dos micro-organismos ou dos agentes infecciosos, e a ideia daquele que estuda é tentar bloquear essas proteínas. Isso quer dizer, por exemplo, se essa proteína fosse do COVID, e eu tivesse essa molécula que eu criei, eu quero saber, essa molécula inibe
altera a proteína do vírus? Então, eu posso matar o vírus? Olha, isso tudo eu estou respondendo dentro de um computador, sem ter que matar nenhum animal e sem ter que testar isso no ser humano e correr o risco de ter efeitos tóxicos ou mesmo matar o ser humano por ser tóxico. Esse ambiente, ele faz simulações diversas, com moléculas diversas, para que você tente achar moléculas ativas, tá? Aquilo em que você vai investir para fazer o medicamento. Então, você faz estudos completamente diferentes, tentando melhorar essa interação. Isso aqui, deixa ele diminuir um pouquinho mais. Então, vou parar aqui. Isso aqui é um anticorpo. E o que é um anticorpo? É aquilo que você quer produzir com a vacina, por exemplo, do Covid. Você quer produzir isso dentro do seu corpo para lutar contra o coronavírus. Então, para lutar contra o coronavírus, será que este anticorpo é o melhor anticorpo? Eu consigo estudar isso dentro do ambiente computacional. Eu vejo interações, minha proteína com a proteína, por exemplo, do vírus. Por que eu estou doente, né? Porque uma afeta a outra. Eu posso testar vários cantos na molécula. Eu posso testar também materiais, tá, gente? Melhorar os materiais. Por exemplo, plásticos para usar como próteses, tá? Eu posso entender se eu tenho que variar essa estrutura para ter um melhor funcionamento e entender a questão de energia. E isso vai em diferentes aspectos, em diferentes áreas, tá, gente? Eu estou falando ciências aqui biológicas, tecnológicas, das engenharias. Então, existem inúmeros programas relacionados à bioinformática, tá? Existem equipes estudando e criando novos programas para que a gente crie uma competência de gerar novos medicamentos. Tá? Inclusive, as proteínas que nós temos, elas não são paradinhas, e esse programa, ele imita, né, ele simula exatamente dessa forma. Isso aqui está no YouTube, então vocês podem procurar, existem revistas especializadas. Deixa eu parar esse filminho aqui. Gente, existe um erro. Todo mundo reconhece que existe um erro nessa figura? Gente, que maravilha, um homem branco, um homem negro, um homem asiático. Cadê a mulher, gente? Pelo amor de Deus, cadê a mulher? Onde está? Pois é. Então, é um filme onde a mulher parece que ela não é capaz de trabalhar nessa área. Conheço inúmeras pesquisadoras muito boas, tá? E é isso. Vou voltar para cá. Então, a bioinformática é uma área de ponto, onde está sendo muito investimento para exatamente que a gente vença a questão da ética, onde você usa animais e usam as pessoas e colocam elas em risco. A vacina, gente, contra o coronavírus, ela é um grande risco que está se fazendo. Esse estudo em massa, pulando etapas, coloca em risco as pessoas que estão se propondo a ser voluntários. Mas esse risco, infelizmente, pelo número de mortes, é o que valida essa situação, né? Outra área importante é a nanotecnologia. E a nanotecnologia, o que significa? Significa trabalhar com produtos na área do nanômetro. Só para você entender, isso é um tamanho, certo? Então, olha só, uma cabeça de alfinete, 1 milímetro, um fio de cabelo humano, 80 micrômetros, e aí você tem o DNA, na faixa dos 2 nanômetros. Então, a gente está trabalhando, quando fala de nanotecnologia, na faixa do tamanho do DNA, tá? Isso é muito interessante, mas tem alguns problemas. Isso quer dizer que quando a gente faz esses produtos, eles atravessam a célula, e a sua célula, ela não está preparada para isso. Então, dependendo da escala nanométrica que a gente está trabalhando, isso pode ter um grau toxicológico que só vai ser identificado daqui a alguns anos. Então, estamos todos dentro de um enorme experimento humano quando a gente trata da nanotecnologia. Nesse enorme experimento humano, a gente tem a nanotecnologia produzindo produtos eletrônicos para construção, por exemplo, tintas que tem no seu componente antibióticos. Tá? Então, para criança, por exemplo, com grau de alergia ou com alguma facilidade de ter infecções bacterianas, você tem tinta, por exemplo, com antibacterianos.
E roupa, tem várias áreas investindo nessa tecnologia. Mas todo mundo está querendo saber quando a gente vai dar o salto inovador. Mas que salto inovador é esse, né? O que a gente precisa fazer? E aí vem este curso, Ciência, Tecnologia e Inclusão. Porque a maioria das pessoas não está pensando na inclusão, ela está pensando geralmente na população em geral. E tudo bem, né? Quem não quer um robô que tenha emoções? Agora, na pandemia, o grau de depressão está altíssimo, né? Inclusive de suicídio, infelizmente. E a questão do robô é a questão da similaridade, né? De ser parecido com a gente. Então, é uma pessoa, entre aspas, que teria uma sensibilidade e uma complementariedade com você. E outra coisa também, coisa boa seria um robô para tomar conta das crianças. É ou não é? Quem não quer, quem tem filho que gostaria de ter um robô que vai poder descer no play, não vai passar coronavírus, certo? Vai tomar conta, ainda filma. Então, todo mundo está atrás de um robô como esse, por exemplo, para tomar conta dessa criança. A grande questão é que esse robô, ele pode ser produzido no sentido agora de uma criança especial. No sentido de especial, com alguma característica, e aí vamos pensar, será que autismo, cegueira, surdez, quais são as características que ela pode ter, onde um robô ele poderia contribuir para o desenvolvimento desta criança. Esse salto inovador, até bem pouco tempo, se falava do ensino virtual. E a pandemia ela veio para aproximar essa questão da gente. A gente agora tem nossos filhos, sobrinhos, parentes e alunos com essa questão, desculpa, vou voltar aqui, com essa questão do ensino em casa. Mas o que a gente está observando? Que só a questão virtual não está sendo suficiente. A gente precisa dessa interação humana. Essa questão dos robôs, elas ainda perpassam, por exemplo, pela limpeza doméstica. E quem não quer comprar um robô que lave as compras? Vai vender como água. Então, a questão do salto inovador vem muito da demanda. Qual é a demanda? E essa demanda, ela pode ter um sentido em relação à inclusão, mas ela pode ter uma demanda que vai ser um atendimento de uma demanda que vai gerar muito dinheiro em atender essa simples demanda. Quer ver outra demanda muito simples? Isso aqui é um drone. Até bem pouco tempo, um drone era um desenho animado e hoje em dia você vê pessoas brincando com os drones. E quem não gostaria agora de comer, né, um sanduíche trazido por um drone? Como diz aquele médico, tá com saudade do McDonald's, né, minha filha? E aí, olha essa questão da utilidade. Então, o salto inovador também tem a ver com o que você faz com aquela ideia que já existe. Então, você pode, às vezes, patentear algumas funcionalidades que não foram previstas originalmente e ganhar muito dinheiro com isso. Esse salto inovador está relacionado na nossa capacidade de cruzar fronteiras, né? Sim, está ligado a isso. Atualmente, os robôs, você tem esses robôs que têm fisionomia e que choram. Só que, quais são os nossos limites? A gente pode, por exemplo, gerar um robô parecido com algum parente que morreu, e aí você alimentá-lo com todos os conceitos que você tinha sobre essa pessoa. Não, a gente tem questão ética com isso, mas a gente tem outras questões, e eu vou passar esse filme aqui. Ih, sumiu ou tá passando? Ainz estava com um câncer cerebral mais mortal do mundo. Os médicos admitiram que ela não sobreviveria. Foi então que eu tive a ideia da criogenia. Eu sempre amei essa área da ciência quando criança. Usamos o frio como maneira de manter a viabilidade das células. Com o avanço da tecnologia, talvez seja descoberta uma cura para a morte daquela pessoa. Ou pode ser que nada dê certo. Todos falamos o que o importante é que eu não desisto. Ele disse que queria dar a ela uma chance de vida no futuro.
Em nossa família, damos muita importância à ciência. Minha maior motivação de quão perto estamos de trazer a AIDS de volta. Meu coração estava se rebelando. Talvez ainda houvesse uma chance. Eu desejei poder ficar no lugar dela, tirar a dor dela. Não importa o que as pessoas pensem, que não conseguimos superar e que ainda nos apegamos a ela aqui. Não consigo mesmo, eu sou assim, não consigo superar. Então, aquele vídeo, ele trata da criogenia, ou seja, você congela a pessoa, né? E a ideia é que você descubra a cura de uma doença incurável e possa trazê-la de volta. Então, aí vem todas essas questões. Isso é uma tecnologia, isso está sendo usado com propósito, né, que a gente vai chamar de louvável, no sentido de que nada mais é do que dar oportunidade a essa pessoa de sobreviver, já que a gente tem, por exemplo, hoje em dia ninguém morre mais de infecção bacteriana, entre aspas, né, simples, tá? Que seja suscetível aos antibióticos que a gente tem. Mas até bem pouco tempo, no início, entre aspas, né, da humanidade em convívio, as pessoas morriam aos 20 anos, aos 25 anos, aos 30 anos, e morriam de infecção bacteriana. Então, a ciência, ela evolui, a tecnologia evolui, essa cura um dia vai chegar, e essa pessoa, então, poderia sobreviver. E aí vem a pergunta, a gente tem o direito de fazer isso, a gente pode fazer isso? Aí vem a nossa questão da ética na biotecnologia. Essa questão da ética na biotecnologia, para quem não lembra desse filme ou não viu, esse filme é o filme A Ilha. Esse filme, ele tratava de um local, você só vai descobrir isso no final, eu vou contar o filme um pouquinho. Existia uma ilha onde as pessoas eram criadas, geradas, clonadas, para que depois fossem retirados os órgãos delas, para as pessoas reais, no mundo real, tá? Então, existe uma questão da ética na área da tecnologia e na nossa área, que envolve a inclusão, mais ainda. Então, existem questões na ética que é fácil de você pensar, seria ético clonar o ser humano? Essa é uma pergunta que ficou até bem pouco tempo como se fosse no imaginário, né, uma coisa que ninguém imaginaria, e a gente sabe que já tem pesquisador dizendo que já clonou o ser humano, eu não vou entrar no detalhe, mas essa questão da ética, ela é uma questão que vocês, alunos de Ciência, Tecnologia e Inclusão, não podem ignorar. O nosso público demanda que nós submetamos nossos projetos à Plataforma Brasil, que alguém olhe a nossa pesquisa no sentido de se ela pode ou não causar algum mal para aqueles que participam. Outra questão aqui outros podem ser autorizados a ter acesso ao seu perfil de DNA, se detectada alguma doença? Essa pergunta, ela é muito biológica, mas vamos lá, vamos às suas pesquisas. Será que outras pessoas podem ser autorizadas a ter acesso ao que os seus participantes de pesquisa falam? Se ele tiver uma visão racista, se ele tiver uma visão misógina, uma visão que não seja uma visão adotada pela maioria, você prometeu sigilo, e se essa opinião, se ela for aberta ao público, o que vai acontecer com essa pessoa? Então, a gente tem que ter o entendimento de que o nosso papel como pesquisador tem que seguir sempre um caminho ético, independente da área que a gente trabalha. Existem diversos centros de inovação, tá? E aí eu botei biotecnologia, a maioria sabe que eu fui coordenadora do curso Ciência e Biotecnologia, porque é uma área que você identifica facilmente a questões da inovação, tá? Mas a gente sabe que dentro da área de inclusão, as pessoas acabam só pensando nisso aqui, ó. All right, now let's dive into something really sci-fi, prosthetics. Yeah, I know that right now prosthetics are very limited and at times a bit pointless. But if we were able to fully utilize computer technology to its fullest and make prosthetics that are fully compatible with the human brain and body, then the sky is the limit. We could enter an age where cyborgs are not just welcome,
they're commonplace. And yeah, it may seem like we're far away from that, but we are getting closer to that point. James Young, a 25-year-old biological scientist, has a prosthetic arm with a personal drone and built-in flashlight. And a French artist is using a prosthetic that doubles as a tattoo gun. That's pretty cool. Imagine if a police officer loses an arm in the line of duty. Usually that would mean the end of his career. But with an advanced prosthetic, he could literally be better than ever if it were advanced enough. The biggest problem with these fake limbs is that most of them are plastic, meant to convey that the arm or leg is still there, and thus still usable. The bridge to cybernetic implants lies in the brain, being able to use the computer tech to sync with the brain and give accurate commands. We haven't fully bridged that gap yet, but when we do, dang, life is going to get a lot more interesting. And don't forget, these prosthetics could be used in many ways other than helping people with lost limbs. They could be put onto other objects, or potentially even be worn as exoskeletons when needed. Think of it like Jax from Mortal Kombat. Some people could even ask for implants to be put into their arms or legs to give them an extra boost, like TJ Combo from Killer Instinct. What? I like video games, and they have plenty of cybernetic people. Vou parar porque ele vai entrar em outras tecnologias. E o meu propósito ali foi mostrar o conceito, né? O conceito de inclusão, principalmente na área que a gente está, é sempre que a gente vai fazer alguma tecnologia muito física, tá? E eu preciso lembrar vocês, a área que nós estamos é a área de ensino. E na área de ensino, a gente tem que correlacionar, seja lá o que a gente criar como produto, e aí o produto não precisa ser criado, porque a gente está no doutorado acadêmico, o que a gente tem que focar é na pergunta acadêmica, né, no referencial teórico. Se gerar um produto, esse produto é uma consequência. Então, a gente tem que ser sempre o foco de, primeiro, qual é a nossa pergunta, segundo, qual é a relação da nossa pergunta com a área de ensino, porque é isso que o programa vai ser cobrado, e é isso que vocês vão ser cobrados também. E a questão de que precisa mais gente pensando, sim, na área de educação, envolvendo as pessoas com necessidades especiais ou com deficiência, aí depende da forma que a gente fala em relação à legislação. Bom, eu vou fazer minhas considerações finais. A questão para a gente, quando a gente fala em tecnologia, é muito comum a gente pensar em tecnologias envolvendo micro-organismos, né, envolvendo transportes, envolvendo uma questão física, biológica, né? É claro que a gente é capaz de manipular células vivas, mas a gente precisa olhar as outras áreas. Essas outras áreas, elas vão gerar novos empregos e benefícios, e também vão gerar benefício para a humanidade. E é por isso que o curso Ciências, Tecnologia e Inclusão surgiu, porque era um espaço que não estava sendo contemplado em relação a formar pessoas com essa visão. E o nosso entendimento é de que aqueles que são formados por esse curso têm que entender que os benefícios estão envolvidos em pensar nas questões éticas. Aqui são os sites onde eu tirei algumas figuras. Está aqui o meu e-mail, hcastro@id.br, e eu trouxe um clássico de uma figura que alguns de vocês devem lembrar, que é o desenho dos Jetsons, e tudo que o Jetson, né, esse desenho que era de uma família que vivia no futuro, tudo que foi previsto aqui a gente conseguiu fazer, a conferência à distância, o telefone celular, tudo que foi previsto nesse desenho, com exceção disso aqui, da questão do transporte. Continuamos nas rodas, né? 4 rodas, 6 rodas, 8 rodas, caminhão, carro, bicicleta. E o que se conta é que a gente ainda não saiu do chão, porque existe uma empresa de pneu comprando todos os projetos que surgem com não sejam terrestres. Bom, fica aí a ideia. Dizem que é real essa história. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu quero deixar aberto aí um tempo para que vocês possam fazer perguntas, tá certo? Sérgio, obrigada pelo convite, pela atenção de vocês. Helena, obrigado. Eu sabia que ia ser uma palestra maravilhosa, né? Eu acho que você está mais para a computação do que para a farmácia, já vou avisando, né? Inclusive, eu postei textos sobre ética em biotecnologia, né, para o pessoal ler. Eu acho que, assim, parece que a gente fez uma jogada alquetrada, mas não foi, né? Eu acho que o que eu achei interessante justamente nessa parte de
como a tecnologia serve de suporte, né, para que demais ciências consigam simular coisas, né? E é justamente essa parte de, quando a gente envolve, por exemplo, a área de inteligência artificial, né, que também a gente tem que ter a questão ética, né? Porque você acaba atribuindo a um software tomada de decisões. Exatamente. Né? Então, eu sempre digo que quem trabalha com computação, às vezes com tecnologia, ele está muito livre do erro, né? Quando o prédio cai, o engenheiro é processado, quando o paciente morre, o médico é processado. Agora, quando o sistema não funciona, não acontece nada. É verdade. Ninguém é responsável, né? É uma entidade. Todo mundo diz que é culpa do sistema. Não, é culpa de quem programou. O sistema em si, a máquina em si, não faz nada. Né? A gente que manda a máquina fazer. E esse exatamente é o grande problema, né? O como mandar, a forma que você mandou. Né? Então, eu acho que é muito pertinente, né, essa questão ética, justamente porque a gente não consegue perceber, principalmente na área do ensino, né? Onde você molda conhecimento, onde você forja sabedoria, né? E você, na realidade, fica à mercê de um software que te diz que, de repente, 2 mais 2 é 4, mas outro vai dizer que é 4,5, 5. Sim. Né? A área de ensino, infelizmente, gente, e aí é uma opinião minha, e vocês podem discordar. Todas as profissões que eu saiba, e aí pode até me corrigir, Sérgio, todas as profissões têm conselho, né? Conselho regional, conselho nacional. Desconheço o conselho dos professores, tem sindicato. Helena, temos sindicato, temos o Conselho Federal de Educação Física, que é um conselho específico da área de professores de educação física. Isso, então, a sua área tem, Ruth, e alguns têm, mas quando você trata da base, não tem. E essa questão do não ter, e veja bem, gente, não é demonizando o professor, até porque ele precisa de apoio, a Ruth sabe bem disso, ela trabalhou na base, né? E quando eu digo base, é ensino que não é só o médio, né? É o ensino básico, e você tem vamos dizer assim, o professor ele fica muito entregue, vou dizer assim, à própria sorte de fazer um ótimo trabalho, independente das condições em que ele trabalha, do número de alunos que ele trabalha, né, e de quantas escolas ele dá aula. Então, por exemplo, comparar um professor de universidade com um professor de escola básica, né, de escola do ensino básico, é uma crueldade. Por que, na minha visão, é uma crueldade? Primeira coisa é que, geralmente, o professor de universidade, ele fica só naquela universidade. Então, isso faz com que ele conheça aquela universidade e que ele possa planejar e programar toda a sua atividade voltada sempre para o mesmo espaço. Fora a questão do tempo, né, ter tempo para planejar, ter tempo para interagir com o aluno, ter tempo para interagir com o professor. A questão das tecnologias que a gente fala aqui na pós, em relação à área de ensino, ela pode perpassar a visão de cada um. Por exemplo, um aluno ele pode perpassar na visão do professor, do aluno, ou do diretor. Meus sonhos são cursos para coordenadores e para diretores, porque no momento que você consegue formar um diretor com uma visão mais inclusiva ou mais tecnológica, ele, entre aspas, ele está contaminado com aquela visão, ele pode mudar uma escola inteira. Um professor, ele muda a sala dele, quantas salas ele der aula, mas um diretor e um coordenador, ele pode mudar uma escola inteira. E se ele ainda trabalhar em outras escolas, imagina o número de alunos que ele atende. E aí, quando vem na perspectiva da pessoa, na inclusão, né, dos nossos alunos, mais ainda esse atendimento é necessário. O atendimento especializado, e quando eu digo especializado, no sentido da demanda, né? Por exemplo, um intérprete. Quanto custa um intérprete? Quanto custa viabilizar a participação dos nossos alunos surdos? E esse preço, primeiro, ele não tem preço, né? Eles precisam, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar deste intérprete, por exemplo. Qual é o apoio que a gente dá logístico, qual é o apoio de formação para esse intérprete, para que a qualidade do ensino que é fornecido para o aluno surdo, que está fazendo, entre aspas, uso do trabalho desse intérprete, tenha o mesmo nível de qualidade de um aluno ouvinte, por exemplo. Então, a gente tem... Por que eu botei desafios em impressões? Porque a gente tem a impressão de que a gente entende, mas a gente, de fato, muita coisa a gente não entende, porque a gente não está do outro lado.
a gente não é o aluno surdo, a gente não é o aluno cego, mas a gente sofre várias pressões para que a gente magicamente entenda, magicamente crie soluções e pouco tenha de embasamento teórico. Então, é necessário formar mais pessoas para criar esse referencial teórico ligado a esta questão interdisciplinar das ciências, das tecnologias e da inclusão. Isso precisa acontecer junto e formar pessoas que tenham essa conexão. E aí esse desafio, ele se torna um desafio agradável de se enfrentar, e você agora não tem mais só o sentimento de pressão, de uma pressão. Você vai ter uma impressão, ou seja, você vai poder fazer até uma análise daquela situação, considerar aquilo um desafio e pensar em soluções envolvendo essas 3 áreas em conjunto, né? Eu acho que cada vez mais, né, os problemas simples praticamente foram resolvidos, né? O problema complexo é exatamente aquele problema que envolve a interdisciplinaridade. Sim. Você é complexo e você necessitar de mais de uma visão para você achar o caminho, né? E aí você tem que lançar mão de todas as tecnologias que você tem, né? Seja da área de filosofia, da área da psicologia, seja da área da computação, da biologia, enfim. Você tem que ter um arcabouço, né, de referencial e tecnológico justamente para tratar a complexidade. A cada ano que passa, né, os problemas ficam mais complexos. Vocês já repararam, né? Antigamente, eu falo na área da computação, por exemplo, fazer uma folha de pagamento de uma empresa é um negócio de bicho de 7 cabeças, né? Agora você compra na banca do jornal, R$5, a folha de pagamento, ótima. Isso quer dizer que deixou de ser complexo de uma hora para outra, né? Então, hoje, o sistema já tem componentes inteligentes, você tem que cuidar como essa inteligência trabalha, senão vai trabalhar contra você, né? A própria Google desativou um assistente inteligente porque virou nazista, porque, né, aprendeu de uma forma errada. Eu não sei se as pessoas sabem, né? A ideia da Google era que ele pudesse criar um sistema inteligente que fosse aprendendo, né? O problema é como o Sérgio falou, acabou aprendendo o que não deve, porque tinha gente, inclusive, que se divertia em ensinar palavrões, né? E sentimentos equivocados, né? O problema é que ele aprendeu, mas aprendeu o que não devia, né? Não, que ele aprendeu, quer dizer, o programa funciona, mas olha como ele está sujeito ao ambiente. E aí, gente, a gente que está na área de ensino, a gente tem um desafio enorme, e é um desafio que perpassa a nossa formação. Nós fomos sujeitos de quadro e giz, né, de muita interação social, de pouca interação de distância. Na verdade, a gente não gostava de ficar sozinho em casa, a gente gostava de interagir. Hoje em dia, tem gerações inteiras trancadas em casa, e isso, entre aspas, agora eles querem sair pelo tempo que eles estão em casa, né? Mas até bem pouco tempo eles não queriam sair, eles ficavam cansados de se ver, entre aspas, no computador. E isso é um paradigma para a nossa geração de como lidar com esses novos sujeitos que estão ligados a esse novo ambiente virtual, e detalhe, com novas profissões, né, Sérgio? Porque são as profissões sumindo. Por exemplo, quando a gente fala desse drone, né? Vamos colocar um drone para entregar as coisas. Bom, então o entregador acabou, né? É um trabalho que acabou, porque se você vai botar todo mundo com drone, você não tem mais um entregador de pizza, nem um entregador... Algumas profissões estão terminando, Helena. Exatamente. Então, o que a aula para esse sujeito, né? Esse sujeito, ele fez um ensino, vamos dizer que ele tenha feito um ensino básico, o ensino médio, e aí o que ele aprendeu nesse ensino básico, nesse ensino médio, que agora, surgiu um drone para substituir ele, o que ele aprendeu para poder se virar, entre aspas, e criar um novo espaço para ele? Imaginando que essa pessoa não fez o ensino superior, porque nós sabemos que, infelizmente, o ensino superior infelizmente, ainda não é para todos, né? Seja pelo preço, seja pela capacidade de passar nas provas, infelizmente ainda não é para todos. Então, esses que param no ensino médio, eles deveriam ter um aprendizado que tornasse, que os instrumentasse a serem proativos e criar novas possibilidades. Somos muito criativos, ainda mais o brasileiro, mas a realidade é que a escola tem que ser mais, né, em relação a instrumentalizar. Por isso que eu estou dizendo que é um paradigma que nós, né, é um desafio para a nossa pós, né, a questão do ensino e dessa interseção com a realidade que aí está, demandando da gente um conhecimento que a maioria aqui, inclusive, não teve.
né? Mas que vai ter que lidar com isso. Outro detalhe, Helena, que eu sempre digo é que a tecnologia, ela sempre vem para ajudar, mas ela, em geral, ela é excludente. Sim. Porque nem todo mundo consegue ter acesso ao recurso. E muitas vezes, quando você tem, essa tecnologia já está ultrapassada. Sim, sim. Bom, todo mundo aqui deve ter, dependendo se... Bom, eu sou da biologia, né, gente? Eu não jogo o celular fora. Então, eu tenho vários celulares. Eu tenho aquele Nokia, que alguns aqui devem ter tido, que eu tive uma experiência cômica, né? Eu tinha um Nokia daquele tipo tijolo, que coisa maravilhosa, que caía no chão, abria em 4, você montava. Aí um dia me ligaram e falaram assim, eu gostaria de falar com a Helena, não sei o quê, eu queria pedir à senhora, encarecidamente, que a senhora viesse à loja, a gente dá qualquer modelo para a senhora. A senhora é a única com esse modelo na loja. Então, eu tive que me livrar do meu aparelho, não porque ele estava quebrado, mas porque tinha entrado uma nova tecnologia, né, que é o que o Sérgio está falando aí. Então, essa velocidade de mudança de tecnologia, a gente não está acompanhando, a nova geração está o tempo todo querendo novas tecnologias, sendo alimentado por isso, e aí o desafio do ensino é trazer essas informações da forma mais compreensível dentro, não esquecendo nunca, o público da inclusão. Tá? Mas a própria tecnologia é excludente na medida em que ela não permite, né, em termos econômicos, que todos consigam ter essa tecnologia. Sim. Todo mundo consegue ter um celular, todo mundo consegue ter uma conexão, né? E a verdade é que a visão de mercado por trás da tecnologia é uma visão cruel, né? Porque o mercado quer lucro. Ele não está interessado se você tem ou não problemas, né? Para isso é indiferente, né? Então, você tem uma camada da sociedade que tem um poder aquisitivo para ser incluído e ter a tecnologia, e você tem uma camada gigante da sociedade lindíssima, né? Que não consegue, simplesmente isso, não tem acesso, né? E tecnologia é remédio, é aparato computacional, é uma série de coisas. São todas as áreas, como eu mostrei, né? São áreas afins. É interdisciplinar, como você mesmo falou, interdisciplinar e multidisciplinar. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Gente, por favor, se manifestem e façam pergunta para a Helena, que é sempre que ela está disponível para responder, né? Eu estou aqui tirando o tempo dela, mas podem abrir o microfone e falar. O pessoal está falando, gente, eu até vou dizer para vocês que eu não respondi algumas coisas, porque agora que eu vi que meu chat está parado. Aí eu puxei aqui para baixo, podia ter comentado algumas coisas. Novo Elias, só para brincar com o Elias, tá? Fala, Robson. É como você falou, né? Meu celular estava sobrecarregando o sistema, mas eu já recebi, depois disso, eu tive um outro celular, tá? E aí, celular eu só trocava quando a tela apagava, tá? E aí a tela naquela impressa ia sumindo. Teve uma vez que uma aluna me chegou com um papelzinho da Casas Bahia e falou assim, professora, pelo amor de Deus, esse telefone já está dando vergonha. Olha aqui, ó, o mesmo telefone baratinho, eu compro para a senhora aceita trocar? Então, é grave, tá, Elias? O Robson quer fazer uma pergunta, Helena. Sim. Eu cheguei a colocar um comentário ali no chat, meus colegas até já deram uma ajuda, a Graziela e o Elias, porque eu fiquei assim, com aquela figura da proteína, né? Uhum. E tendo aquela simulação eu fiquei pensando em como que os dados são inseridos ali para que a simulação exista. E aí eu fiquei... porque... para eu saber que tem uma simulação, eu tenho que estudar a bactéria ou a célula ou tudo, inserir isso na máquina para poder fazer a simulação. É isso mesmo. É isso mesmo, você está pensando... E aí eu queria fazer uma associação de uma coisa que não sei se tem a ver, mas eu até tinha colocado no chat. Estão falando de uma possível guerra pelo domínio de informações que consigam, de maneira concisa, modelar o comportamento social mundial. E aí eu fiquei com aquela imagem daquela proteína, isso mesmo. Como se fôssemos nós somos a proteína, isso mesmo. E eles criam uma simulação com tudo isso que está ligado nos celulares, é isso?
Gente, quantas vezes vocês entram com um assunto no Google, de repente aparece o anúncio daquilo que você estava colocando. Exatamente. Exatamente. Específico, né? Gente, você coloca amarelo, começa a aparecer roupa amarelo, aí roupa, carro, geladeira, tipo assim, ele quer amarelo. E, gente, isso é um perigo, Robson, no sentido social, né, para mim, né, pelo menos pra gente. Não tá aí as eleições, né, do próprio Estados Unidos. Você tem acesso àquilo que nem você sabe. Você não sabe. E ele já vai saber antes de você. Então, a condução, a questão computacional, que é baseado num comportamento, Robson, isso vai desde o nível molecular, que a gente está falando das proteínas, até o nível social, tá? São cálculos, até meu amigo aqui, Sérgio, poderia até falar um pouco mais se ele quisesse, mas todas essas fórmulas, elas são baseadas em coisas reais, tá, Robson? Então, assim, você começa do concreto, e aí eu estou falando da bioinformática e da modelagem molecular, você começa do concreto. A partir daquele concreto, e aí você precisa de dados, e é por isso, Robson, que dados é dinheiro, né? Então, quanto mais dado eu tenho, mais consolidado e maior a probabilidade daquele programa funcionar, então dados é dinheiro, porque dados é o que consolida. Então, no nosso caso, que é na área de biologia, a gente tem que ter estudos que envolveram proteínas e inibidores, e que nesses estudos reais que usaram animais, camundongos, ratos, coelhos, porcos, gente, eu faço uma compilação desses dados e eu começo a criar fórmulas, tá? E eu vou testando essas fórmulas. E dentro dessas fórmulas, Robson, eu tiro alguns desses dados reais e coloco como teste. Então, eu coloco aquilo, por exemplo, eu vou tirar esses aqui que eu sei o que é, e vou jogar. E eu vou ver que o programa me diz exatamente o que eu já sei que é. E aí eu vou ajeitando essa fórmula até que chega uma hora, ela diz exatamente o que você viu. Então, esse seu banco teste comprova que sua fórmula está adequada, e agora você vai começar com coisas que você não conhece, tá? E a partir desses novos resultados, você começa a testar. O bom disso é, primeiro, financeiramente falando, eticamente falando, né? Financeiramente porque é um computador, tudo bem que alguns programas são caros, mas ainda o montante financeiro é muito menor do que eu comprar os reagentes, ter os animais, criar os animais, fazer os testes, quer dizer, você gasta os bichos. Isso, aí vem a questão ética, né, Ruth, de você, até como você sacrifica, eles colocam que não usa esse nome sacrificar, né, então você tem várias questões com isso, que você pula com a questão da modelagem molecular e da bioinformática, e você já tem, Robson, testes que são aceitos pelo FDA. O FDA é o órgão que libera os medicamentos nos Estados Unidos, e sendo os Estados Unidos quem eles regulam os medicamentos no mundo, né? Então, imagina, esse FDA já autorizou 2 ou 3 testes in silico, ou seja, no computador, como substituição a testes in vivo, em animais. Então, a gente já chegou nesse ponto. Então, quando você fala... alternativas de pesquisa. Isso. Então, quando você fala da questão social, ela é gravíssima no sentido em que você pode prever o comportamento de populações inteiras, porque eu tenho o dado do que você compra, quando você compra, se você compra quando você está nervoso, se você compra quando você está triste, porque ele tem o teu Facebook, que você coloca lá a fotozinha chorando, ou coloca a fotozinha comemorando, ou coloca a fotozinha com a bebida, então você gosta de bebida. Então, assim, existem vários locais para a pessoa pegar a informação sua. E detalhe, você pode ser aquele que não tem rede social, como eu não tenho. Eu não tenho, gente, Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada. Coisa mais doida para quem é da biotecnologia. Professor. Mas eles têm os meus dados, tá? Por quê? Porque você fala de mim, o Elias fala de mim, né, no Facebook, o Sérgio fala de mim, sei lá qual é a rede social dele. Então, indiretamente, eles sabem da gente. Professor, diga. Na área da computação, que se dedica à área de segurança computacional, existe uma área dentro da segurança que se chama engenharia social. Essa área faz com que você consiga uma informação sobre um grupo de pessoas e até uma pessoa em específica, se você trabalhar em cima dessa pessoa em específico na internet, você tem condições de montar um modelo dessa pessoa.
Sim. Agora, tem uma coisa que o pessoal não imagina, mas quando a senhora vai na farmácia e compra um medicamento e a farmácia diz que vai te dar 10% de desconto se a senhora digitar o CPF, a senhora tem noção para que serve isso? Não, meu filho, eu tenho até medo do que você vai dizer. O acesso a qualquer dado pessoal hoje em dia, infelizmente, é um cheque em branco. Porque assim, Elias, você vai me dizer o que é do que você sabe, mas você pode ter certeza que daqui a uma semana ou duas, vai ser muito mais do que isso. Na verdade, serve para uma infinidade de coisas. Eu pensei em uma, que é vender os dados para o plano de saúde para saber as doenças que você tem, para eles poderem fazer um modelo matemático para aumentar a sua mensalidade do plano de saúde. Sim, então, eu digito CPF em farmácia. Pois é, essa questão do uso, ela é complexa até do ponto de vista, porque assim, por exemplo, eu não vou digitar porque o plano de saúde pode pegar meu dado. Não, eu vou digitar porque a farmácia muitas vezes usa esses dados para controlar o estoque. E isso é a parte mas aí tem a questão... tal coisa. Eu preciso. Tem aqui. Então, eu preciso. Então, assim, a gente está amarrado, Elias. A questão do CPF é um documento único no Brasil. Você tem como... Eu preciso que cada um fale de uma vez, porque é verdade. É verdade, a gente está falando junto. Primeiro você, Elias. Então, Rafael. O CPF é um documento único. Teoricamente, não existem dois CPFs. Então, a partir do momento que você faz o login em qualquer site com o seu CPF, ele está identificando você. Então, isso tudo é uma questão de segurança. Hoje, no Brasil, acho que foi mês passado, foi sancionado pelo presidente a questão da lei em relação aos dados das pessoas, porque as empresas estão fazendo miséria com os dados das pessoas. Sim. Eu recebo ligação no meu celular de empresa que eu não sei nem de onde que eles conseguiram meu telefone. Exato. Então, isso é uma questão de segurança, que poucas pessoas no Brasil têm a malícia de entender o que realmente é isso. Sim. E você só vai saber o que realmente está acontecendo com você a partir do momento que você for vítima. Sim, sim. Aí vem, Elias, sabe o quê? O poder, né? Aí vem o nosso problema. O poder, ele é uma coisa que não é compartilhada, essa é a realidade, e o poder, ele vem também com conhecimento. Aí vamos nós, de novo, para a área de ensino. O conhecimento, ele vem de alguém que nos ensina nem que seja buscar, né? Então, a gente tem que, pelo menos, saber buscar. E as nossas gerações mais velhas, vou chamar de mais velhas, que somos nós, professores, a gente pouco tem condições atualmente de estar ensinando os nossos alunos a buscar. Então, é mais fácil atualmente um aluno te ensinar a buscar do que você ensinar um aluno. Eu sei, Elias, que você é da área de informática, então falar isso para você pode não ser pode não ser real, mas eu tenho certeza que vários aqui vão concordar comigo. E essa maioria que está formando essas novas gerações. Teve alguém que falou aqui, a Kelly Cerejo, falou a questão da importância de trabalhar com o pessoal com superdotação na área tecnológica, né? Isso, com certeza, isso é importante, porque a gente precisa da criatividade e das novas ideias para que você tenha um ensino que permita a pessoa ter o poder de alterar esse caminho e de escolher, poder digitar ou não o CPF, ou então até de saber tanto ao ponto que a empresa não vai pegar teu CPF, né, Elias? Então, a gente ainda nos falta muito. Essa pós aqui, ela tem um potencial enorme, a gente fala muito sobre isso. Vocês são profissionais muito necessários por causa disso, por causa desse espaço, desse vácuo de pessoas qualificadas. Helena, tem alguns países chegaram à conclusão de que eles não podem esperar
que a população tem esse conhecimento tecnológico, né? Então, eles estão divulgando, né, que o ensino de tecnologia, né, deve vir desde dos anos mais tenros, né, de tal forma que você tem a ideia de pensamento computacional, que é uma disciplina que eu estou aqui, né? Ou seja, né, você ter essa fluência tecnológica. Isso. Né, quebrar essa barreira, né? Esse de tal forma que essa fluência vai te permitir ter conhecimento, né, e fazer abstrações ao ponto de você poder saber, olhar a informação e perceber que aquela informação não é uma informação boa, é uma informação ruim, né? Também de saber como você se protege. Porque se você não tem essa fluência tecnológica, você fica à mercê de qualquer um, muito fácil, né? Hoje existem programas na IBM que conseguem traçar o teu perfil psicológico de uma maneira fantástica, né? Talvez ele diga coisas que você nem sabe que você É o que eu falei, te conhece mais do que você mesmo, né? De tanto que ele... Aí que vem... aí eu digo a beleza porque eu gosto dessa área, Robson. É mágico você ver que aquilo que foi simulado no computador realmente funciona. É uma coisa que, para quem gosta dessa área, é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, é aquela transposição que você fez que chegou a dar medo, né? Que você pensa assim, peraí, eu sou aquela proteína que eles estão ali, né? Me testando com umas coisas, aí, por exemplo, ele manda, por exemplo, né? Você escreveu em algum lugar amarelo. Aí ele coloca roupa, aí você fecha. Aí bota, sei lá, geladeira, aí bota carro, você para olhar. Olha ele somando amarelo e carro, tá? Aí ele vai começar a ir jogando certas coisas e vai tirar dados que nem você nunca pensou sobre aquilo, né? Então, é assim... professora... Mas dá medo às vezes, né? Dá bastante medo, mas eu queria até levantar uma questão aqui, não sei se eu vou falar bobagem, mas... deu a sensação de que no ambiente acadêmico falta uma visão até de estudo ou de aplicação, obviamente, né, o estudo para aplicação, mas de que a gente ocupe um pouco desse espaço e de que a construção do nosso conhecimento ocupasse de alguma forma o ambiente virtual, de modo que a gente capturasse os cientistas, os pensadores, né, que a gente conseguisse fazer do mesmo jeito que eles fazem essa captura, porque a gente já é capturado pelo capital há muito tempo, porque é tudo capitalista. E aí, no caso, a gente pensa num capital cultural, fazendo uma apologia aí, citando Bourdieu, né? Então, se você tem aí, um pensamento computacional que juntasse esse capital cultural, que fizesse com que a gente fosse mais unido nesse meio, será que é viajar muito pensar que talvez esse fosse um ponto de estudo, de investimento da academia ou alguma coisa assim? Olha, Roberto, eu acho que sim. O grande problema, a grande característica da ciência é que ela se move ou pelo interesse pessoal, né, e aí vocacional do cientista, ou pelo interesse da população em uma situação, infelizmente, geralmente econômica, tá? Claro que você tem as questões humanitárias, mas não venham me dizer que os Estados Unidos está correndo atrás da vacina, assim como a Rússia, porque o mundo está se acabando e o pessoal está morrendo. Existe dinheiro sendo perdido, existem negócios sendo fechados. Então, existe uma pressão, e essa pressão envolve, sim, o capital, para que você invista agora na ciência para surgir a vacina a qualquer custo, tá? Então, como você tem apenas essas duas possibilidades, ou é a visão do cientista, né, querendo, ou é uma pressão, por isso aí impressão, é que a gente está querendo, com esse curso, formar esses cientistas, né? Então, quando vocês vêm em busca desta pós, a gente entende que já existe dentro de vocês essa vocação, e vamos dizer assim, essa vocação para esse tipo de pergunta, entendeu, Robson? E aí, vocês são as primeiras turmas, então fica muito difícil delinear essas perguntas já de início. Mas a gente vai criar com vocês esse ambiente onde outras pessoas também vão entrar, vocês vão ter aluno de iniciação, vocês vão ajudar na formação de alunos de mestrado dos laboratórios, dos seus professores. Então, vai criar esse ambiente para começar a surgir essas perguntas
essa perspectiva que você falou e outras, novos produtos e materiais como consequência, e aí a gente começar a ocupar esse espaço que é enorme, Robson. Falta muito. Ligado ao ensino, então, nossa, ninguém. Eu vou ser bem sincera. Eu vejo os cursos, né, na área de educação. Por exemplo, a área de educação em si, ela é uma área caracterizada por perguntas envolvendo referencial teórico, né, teorias, e envolvendo também muito a área de avaliação. A área da aplicação, e aí com o tema da inclusão, principalmente, poxa, desconheço. Tem muito pouco curso no Brasil, por isso, quando a gente criou, a gente sabia que tinha esse espaço, e muitos deles usam o termo inclusão no sentido financeiro ou social, tá? E não a inclusão na perspectiva que a gente está tratando aqui, onde a questão do ensino é importante com as pessoas com deficiência ou com necessidades especiais. Gente, vocês desculpem, toda hora falar assim, é deficiência ou necessidade especial, porque, se vocês lembrarem, os superdotados não são deficientes, não lhes falta nenhum sentido. A questão da deficiência também é uma palavra, né, que aí, dependendo do grupo, também não é, vou chamar de bem aceito e tal. São impedimentos. Exatamente. Então, é por isso que eu fico usando deficiência e necessidades especiais, porque pela lei voltou o com deficiência, tá? Só esclarecendo. E sempre esclareço, tá, gente? Sempre esclareço. Oi, Ruth, pode falar. Na LBI ainda temos impedimentos intelectuais, impedimentos físicos, impedimentos auditivos, impedimentos visuais. Isso. E superdotados e altas habilidades. Na Conferência Mundial das Pessoas com Deficiência, são pessoas com deficiência. Então, quer dizer, dependendo do referencial que você usa, e aonde você vai referendar, você vai ter que usar um ou o outro. Então, a gente tem que perceber isso. Mas você falou uma coisa, Helena, que esse processo do ensino, né, ele perpassa não só pela avaliação, mas todo esse processo da criação dos materiais e como que isso se dá e como que isso depois tem um resultado, é que a gente tem visto que seria a biotecnologia laranja, né? A biotecnologia laranja voltada para o ensino. E essa biotecnologia laranja é que ainda tem uma lacuna. Sim. E essa lacuna é que precisa ser ocupada pelas pessoas. Só que o que a gente tem observado é que muitas das pessoas criam os seus materiais achando que é a 8ª maravilha do mundo, mas a gente precisa observar que quando a gente atende um aluno específico com uma deficiência, a adaptação foi feita para aquele aluno. Individualizada, né? Não necessariamente será utilizada para todos. Então, no ensino, a gente ainda esbarra com esse problema. Com as diferenças individuais, né? Exatamente. Nem tudo que é bom para você é bom para mim. Exatamente. E esse cenário, Ruth, que a gente aqui no programa, a gente espera que os alunos consigam trabalhar essa sensibilidade que envolve a ética também, né? Porque aí vem a nossa responsabilidade de propor algum material, alguma estratégia e analisar aquela estratégia sem considerar isso que você acabou de falar. Essa questão da individualidade de cada um, ela pode ser importante até no sentido de causar dolo à pessoa, certo? Porque, como você mesmo disse, voltado para alguém, você vai simplesmente testar em massa, num colégio tal, vou botar para todo mundo, porque vai ser uma maravilha, porque deu certo com o fulaninho. Sim, e quais são os riscos que você impõe? Como é que essa pessoa que vai passar por esse teste, ela vai se sentir? Às vezes, gente, todo mundo aqui tem a lembrança de 2 lembranças. Eu duvido que aqui todo mundo não tenha 2 lembranças. Uma é daquele professor ou daquela situação na escola que te abriu, né, uma visão de mundo, no sentido daquilo que você queria fazer, no sentido de se sentir feliz aprendendo. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra visão de algum professor, de alguma situação que foi muito triste dentro da escola.
E aí, dependendo da pessoa e dependendo do grau que essa pessoa se encontra, essa decepção, por exemplo, ela, na geração de hoje, onde o índice de suicídio está altíssimo, infelizmente, e de jovens se cortando, literalmente se maltratando, eu vou chamar assim, é muito grave quando você lida com um experimento na área do ensino. É como o Sérgio falou, né? Tem certas áreas cuja responsabilidade parece que não envolve aquele que imputou aquela situação. Então, o sistema é uma entidade. O sistema não está, o sistema acabou, o sistema desligou. A mesma questão de nós, cientistas na área de ensino. A gente tem que entender nossa responsabilidade, que testar alguma coisa, avaliar alguma coisa com uma criança ou com um adolescente, e aí, nesse caso, ainda por cima ser um público da inclusão, você pode mudar a vida dessa pessoa do ponto de vista até de risco. Alguns alunos sempre me perguntam, professora, eu só vou passar um questionário e não tem risco. Da onde você tirou isso? Você já fez uma análise crítica das suas perguntas? Você sabe qual é o cenário do seu aluno naquele momento e se aquela pergunta não pode ser algo que vai estimular uma situação? Alguém até fez uma pergunta aqui sobre jogos e violência, né? Se a questão da violência ela poderia ser estimulada, por exemplo. O grande problema, gente, com relação a esse contato, é que você não sabe como aquele indivíduo está vivendo, nem em que ambiente ele está. Às vezes ele está dentro de um ambiente extremamente violento. É pai que bate em mãe, situações de violência extrema, e onde você só banaliza essa violência, e ele pode transferir essa violência. Professor, isso não é obrigatório, mas isso pode acontecer, né? Fala, Caio. Eu gostaria de acrescentar um comentário. Claro. Que essa é um pouco a minha área. Eu sou psiquiatra da infância. Que legal. Assim, essa questão da tecnologia, ela traz muitos assim, questionamentos de importância, né? Que nem a senhora mostrou muito bem. Mas é muito importante a gente ver algumas coisas interessantes. Essa questão da gente educar as crianças quanto à tecnologia, logo no ensino fundamental, como o professor Sérgio disse, ela é uma temática, assim, indispensável. Isso é uma demanda, né, Caio? É uma demanda indispensável, porque a gente está vendo a tecnologia se transformar num vilão, e não é num vilão, um vilão... Imaginário, não é imaginário, né, Caio? E não é um vilãozinho, não. Para a senhora ter uma ideia, grande parte dessas adolescentes que você fala que se machuca, esses estados depressivos, eles são causados pelo excesso de exposição de telas e a falta de sono. O grande problema é que as pessoas acham que tecnologia é diversão. E tecnologia não é diversão. Tecnologia é diversão, lógico, para nós que nos divertimos trabalhando com a tecnologia. Mas ela não é brincadeira ou brincar. E as crianças, e as crianças, elas são apresentadas ao mundo tecnológico através de brincadeiras e elas acham que ele só serve para isso. E elas se tornam dependentes. E o grande problema da tela hoje, a gente tem, assim, inúmeros trabalhos saindo nos últimos 4 anos, e para quem quiser estudar isso muito, é muito importante a gente que está no ensino estudar isso. A palavra-chave é screen time, é o tempo de exposição a telas, né? E porque a tela acende e apaga numa frequência muito alta, e isso hiperexcita. Eu faço eletroencefalograma das crianças em exposição de tela, e o frontal chega a ativar em onda gama de 50 a 60 Hz. E para vocês terem uma ideia, quando a gente está estudando um livro, o cérebro está em ondas de alfa de 10 Hz. E quando a gente dorme, a gente está em frequência de 3 Hz, de 1 Hz. Olha o estímulo, né? Olha o grau de estímulo. Né? Isso. E essa hiperexcitação, ela tem sido uma das principais causas de depressão em crianças.
E as depressões em criança vêm como depressão atípica, que é aquela depressão de humor irritável. Ou essa depressão internalizante, que eu acabo me cortando e me machucando. Então, é muito importante esse trabalho, realmente, de educar, né, o que é um aparelho de comunicação, o que é um aparelho de entretenimento, o que é um aparelho de trabalho. E os próprios limites, né, Caio? Exatamente. Os próprios limites. E aí a gente acaba perdendo a tecnologia que era para ser algo de iluminar a mente dos seres humanos e trazer todo um desenvolvimento, que conosco foi assim. A gente via a tecnologia assim como sendo o futuro, aquela coisa. E hoje está banalizado, é uma banalização da tecnologia. Né? Com certeza. E o nosso problema está sendo, por exemplo, eu posso te dar esse retorno em relação à universidade. Você sabe que a gente não voltou às aulas presenciais e estamos em aula chamada síncrona, né? E assíncronas, então, com o professor disponível naquele momento, e em outro momento você estuda sozinho. A gente passou um questionário e nos preocupa muito como cada aluno está reagindo a isso. Então, são reações muito diferentes. Então, alguns declaram, se nada mudar, a cada vez mais eu tenho menos vontade de ter aula síncrona. A aula síncrona é com o professor. Então, o quanto que você está dissociando a necessidade, né, de ter alguém naquela posição. Sim. E aí, essa pandemia, ela está sendo revolucionária, e aí eu não estou dizendo nem se é bom ou se é ruim, eu estou dizendo da questão da mudança da nossa forma de aprendizado. E quanto mais tempo ficamos trancados longe do sistema, né, vamos dizer assim, normal, mais me preocupa como vai ser esse retorno, né, porque é o que você está falando. Estamos trancados, hiperestimulados, e nós vamos sair desse cenário no novo normal, ainda com medo, porque, sim, né, o vírus ainda continua existindo, a vacina, mesmo que venha, pode ser uma vacina no modelo da vacina de gripe, que todo ano você talvez tenha que tomar, isso é uma demanda financeira que seria enorme para a gente, então pensa no estresse, e você voltar agora para a sala de aula e um aluno hiperestimulado, com cores, com vídeos, com tudo, e voltamos nós para o quê? Para o quadrigite? A gente volta para onde com esse aluno? Né? Não, eu estou tendo que afastar inúmeras crianças, mas inúmeras, porque elas não estão suportando o estresse, porque de ficar na tela das 8 da manhã, às vezes até 5 da tarde. Não, ninguém está tendo limites, então é professor passando trabalho, todos os professores passando trabalho, professor o dia inteiro também, né, por conta de atender um monte de gente, então não é fácil, né, e aí tem o respira. O que acontece justamente é que a gente não conseguiu fazer uma previsão, né, talvez uma simulação, né, do que é você estar utilizando a tecnologia 24 horas por dia. Isso, exatamente. Ninguém pensou nisso. Eu sempre digo que hoje você é escravo do seu celular. Você não larga o celular nem para ir no banheiro. Não, atende no banheiro, né? Exato. Você não sai de casa sem o celular, você não responde nada no celular, você não consegue mais decorar nada, porque tudo você atribui ao celular. Antigamente você sabia 4, 5, 10, 20 telefones. Hoje você só sabe o seu. Você não sabe o seu. Você delegou ao celular essa tarefa importante que é de conhecimento. Né? Trabalhar a memória. Exatamente. Né? Então, isso o celular faz para você. Quando o seu celular quebra, é uma desgraça, é uma tragédia na família. Porque perdeu o celular, roubaram o celular, você perdeu tudo. Né? Então, os da família, né? Exato. Então, Oi, hoje. Mas você não acha também que existem formas de você trabalhar através das metodologias ativas, interagindo de uma maneira com que as pessoas necessariamente fiquem só na questão passiva de assistir a palestra? Eu falo isso até por conta do que a minha experiência tem sido, durante um período que eu já estou aqui, exatamente na provocação, né, do distanciamento, e eu sempre fiz a defesa da internet, e eu era voto vencido, até que de repente aconteceu essa pandemia, e aí eu falei, nossa, minha vez dessa vez.
Então, eu acho e vejo, até pela experiência que eu estou tendo aqui, que também é uma forma diferenciada. Não existe só o celular e a internet que a gente pode recorrer. Existem outros mecanismos. Por exemplo, aqui tem se usado uma parte das aulas com televisão. A nossa TV Escola aí foi fechada. A Raquete Pinto foi desmontada, que é uma pena, porque se estivesse funcionando, algumas atividades e atribuições para o ensino da educação básica poderia estar acontecendo. E a gente precisa repensar sobre, como você mesmo falou na sua palestra ontem, dessa sala de aula. Antes era todo mundo sentadinho, com o método Lancaster, que era um professor e todos enfileirados, e agora estamos todos na rede. Ok, beleza. Mas se a gente não possibilita essa troca, essa construção de um projeto, realmente fica chato, fica cansativo, a criança, ela quer se livrar daquilo rápido. Então, eu ainda faço a opção da pedagogia do projeto e da questão das resoluções dos problemas. Se a gente começa a pensar nisso, isso acho que ainda dá um samba para todo mundo. E a internet, ela torna-se uma arma positiva e não negativa. Ruth, eu trabalho com informática e educação desde 91. Já faz um certo tempo, né? Sim. E a gente, na área de tecnologia, então, a gente sempre tinha o desafio de trazer alguém da educação para trabalhar junto, né? Sim. E desde 91 a gente percebe, já faz um certo tempo, né, que alguma coisa tinha que mudar, né? Que a onda estava chegando e a gente não estava se dando conta de que a metodologia, a forma de trabalho, o jeito de ensinar, uma hora tem que mudar, porque tecnologicamente mudou a medicina, mudou a psicologia, mudou a área da farmácia, mudou a área dos remédios, mudou uma série de coisas, mecânica, automobilística, tudo mudou, mas o processo de ensino ainda continuava no tempo de Platão. Exato. Né? O que aconteceu foi que, né, começou a chegar uma geração tecnologicamente ativa, né, e conhecedora do uso, né, conhecedora dos usuários, né, bem treinados, e com esse advento da Covid, que obrigou agora o professor, né, a de uma hora para outra, a se adonar desses princípios, né? Então, o que acontece é que a classe de professor agora está debaixo do furacão, está exatamente no olho do furacão, né? E está se agarrando em qualquer pedaço de coisa para conseguir sobreviver, porque você tem que ter algum tipo de instrumento para conseguir fazer isso. Quando o professor chega e diz para o aluno, ligue sua câmera, isso é um negócio mega hiper invasivo. Por que quando não quer ligar? Porque ele não quer expor a sua intimidade, né? Nem todo mundo tem uma sala bacana, né? Tem um espaço legal para mostrar atrás de você, né? Mas então, se você tiver um deficiente auditivo, você tem que ligar a câmera. Aí que está, porque ele faz a leitura labial. Isso é exceção, né? A exceção não vale como uma regra. Uma coisa é você, professor, ligar sua câmera. Outra coisa é você chegar para o aluno e dizer, liga a sua câmera, no que eu quero te ver. Tem um problema maior ainda. A exposição de tela à noite, depois das 6 da tarde, por exemplo, igual a gente está fazendo agora, inibe completamente a produção de melatonina. Tudo bem. Né? E a melatonina, a gente sabe que a melatonina não é só o hormônio do sono. Hoje em dia a gente sabe que ela é o maior antioxidante que a gente tem no cérebro. Né? Então ela tem uma função, por exemplo, seria se a gente estivesse falando, por exemplo, em inclusão de pacientes psiquiátricos. A inclusão dos pacientes psiquiátricos seria não fazer aula em telas à noite, ou não participar de atividades em tela à noite, porque o paciente psiquiátrico, ele tem um cérebro oxidado por natureza, ele precisa tomar melatonina, às vezes, como antioxidante. Então, assim, são detalhes, às vezes, que a gente não... e que a ciência mesmo está descobrindo, que a gente tem que começar a se atentar, que são coisas muito complexas.
Então, Caio, você deu um bom exemplo, né, que é o que o Sérgio falou também, quando ele falou que foi buscar as pessoas do ensino. A gente a própria pandemia, ela veio para mostrar o quanto que não é apenas o professor que vai dar conta dessa mudança. Porque envolve tanto, né, porque somos tão diferentes, como a própria Ruth falou, e a gente tem demandas tão diferentes que junta-se grupos multidisciplinares que possa gerar novos protocolos, estratégias, né, em que você possa lidar. Porque a questão da doença psicológica, psiquiátrica, com a pandemia, ela só exacerbou, piorou, aumentou, espalhou, né, use os verbos que você quiser. Eu não sei qual é a pandemia que está pior. Se é a pandemia do vírus ou a pandemia da depressão, né? Exatamente. Então, a gente está numa situação muito complicada. Eu concordo com a Ruth no sentido de que a gente também não pode deixar de observar que, sim, a tecnologia ela precisa ser adotada, e eu acho que não acabou, né? Não existe retorno para o quadro giz, acabou. Mas não aquela tela que retorno, professor... entendeu? Agora, cadê né, Caio? É o que você falou. Cadê os limites? Onde estão os limites? Numa criança, então, que eu vejo uma colega minha dizendo que o menino entra na internet às 8 da manhã e só me sai às 5 da tarde, eu falei, que vida é essa de uma criança de 10 anos, mais ou menos, acho que 9 anos, que você bota a criança sentada às 8 e quer que ela saia às 5? Mas essa aí usou pouco, né? Essa usou pouco, essa usou pouquinho, né? Professor, essa criança está virando um doutorando, hein? Não, gente, está virando um doutorando essa criança aí. Gente, tá maluco? Aquela tela que o professor apresentou, aquela tela que você apresentou naquele filme, que é o vidro, aquele vidro ele não tem problema. Aquele vidro, porque é holográfico, a luz não sai da tela. Sim. E aquela tela não teria problema. Não tem exposição, né? A iluminação que tem dali. Então, tem várias coisas que eu acho que a gente, nessa pós, né, a gente tem muito aqui contribuir. Mas, para a gente contribuir, a gente vai precisar criar questões, perguntas, problemas, para que todos possam contribuir. E contribuir nesse sentido de que está lindo para você, mas, não vai dar certo por causa disso, não vai dar certo por causa daquilo. Eu queria acrescentar mais uma questão, que eu acho que é um problema que está surgindo com essa questão da pandemia e também com o uso intensivo da tecnologia. Algumas universidades particulares e escolas estão demitindo os professores e somando as turmas, o professor entrando em depressão, ganhando 10% da sua remuneração. Sim. E ele tem, em sala de aula, uma turma de 40, sendo que online ele tem uma turma de 150. Sim, eu vi isso, né? Parece que em São Paulo demitiram para mais de 3 mil professores e turmas de 20, 30 está com 180 criaturas lá dentro. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Então, você perde qualidade, né? Porque um professor não tem como acompanhar a distância 150 mentes. Como possível. E o aluno, né? Também, coitado. O aluno da universidade particular, ele deu depoimento dele dizendo que o professor ele perde numa aula de 1h30, ele perde 50% desse tempo só para poder identificar quais são os alunos que estão online. Sim. Porque a conversa inicial, tem aquela inicialização, né? O professor vai perguntando feedback ali de cada aluno, com 150 ele demorou 1 hora para colher esse feedback, né? Ou mais de 1 hora, dependendo de como o pessoal está falando ali. Então, assim, tem que haver um controle em relação à questão também das práticas docentes e também a questão da instituição que representa a escola, a universidade, né? O interesse financeiro, né? Gente, a conversa está boa, mas já são 19h55, já são 19h55, o intérprete está cansado, a Helena está cansada. Helena, obrigado pelas suas colocações.
Eu acho que obrigada a todo mundo. Foi perfeito, porque já deu um gancho para mim, para agora entra um módulo de tecnologia e depois o módulo de inclusão, sabe? Parece que foi negócio combinado, né? Mas não foi, né? Então, eu agradeço a sua participação, agradeço a participação, a pergunta dos alunos, né? Agradeço aos intérpretes que estão aí trabalhando para isso, né? Nos permitindo, né, essa inclusão, né? E eu vou parar de gravar